Boa noite, seja muito bem-vindo a um culto de quarta-feira, nosso culto de adoração e gratidão a Deus, e hoje um culto promovido pelo Clube Ave Branca. Vamos começar a nossa adoração a Deus cantando o hino Sorria. E sua vida vai mudar. Então sorria, partilhando essa alegria, e assim transmita muita força, muita união. Seus problemas são infinitos e não há razão pra cantar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Se os amigos vivem tão tristes, você deve sempre cantar, pois quando juntos cantamos, a alegria vai começar. E sentimos que fomos feitos pra sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Então sorria, partilhando dessa alegria, e assim transmita muita força, muita união. Seus problemas são infinitos e não há razão pra cantar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Amém. Amém. Vamos continuar o nosso louvor a Deus cantando agora o hino Perto de Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso, ó Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto Teu amor por mim.
és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso, ó Pai, sempre encontro junto a ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a ti, Jesus. Bem junto a ti, Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite, desbravadores. Boa noite, família. Essa é a nossa quarta-feira de oração, nosso momento especial, um culto de gratidão e louvor a nosso Deus. Estamos num momento diferente agora, cada um na sua casa, assistindo os cultos, e hoje não será diferente. Nesse momento, eu peço você, desbravador, junte a sua família. Como nós estamos numa quarta-feira de oração, esse é o momento de orarmos pelo clube, orarmos pelas famílias, orarmos pelos desbravadores, orarmos pela igreja, e que nesse momento você reúna a sua família, junta todo mundo, abrace, se quiserem, deem as mãos, e nós iremos começar o nosso culto com esse momento de oração. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado pela tua proteção, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça. Querido Deus, estamos passando por momentos difíceis, queremos pedir a tua sabedoria, queremos pedir que os seus anjos acampem ao nosso redor e que o Senhor venha estar com cada desbravador, com cada desbravadora, com cada família, Senhor, que está nos assistindo, com cada membro de igreja também que está nos acompanhando. E queremos pedir que o teu Santo Espírito venha visitar esses lares, venha fazer presente, que eles estejam sendo abraçados por ti, Senhor. Querido Deus, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Somos falhos, somos miseráveis, mas queremos entregar, Senhor, a nossa família, queremos entregar o nosso coração em tuas mãos. O Senhor é o Criador dos céus, da terra e do mar e das fontes das águas. Acreditamos que o Senhor está no controle de tudo e sabemos que o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Livra-nos de todo mal,
esteja com o culto de hoje, esteja com as nossas famílias, Senhor. Cuida de cada membro dos nossos familiares, esteja, Senhor, guiando os pastores, os líderes da Tua igreja, que eles sejam usados pelo Teu Santo Espírito. Livra-nos de todo mal, esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós iremos estudar uma história bem conhecida na Bíblia. Ela é encontrada em Mateus, em Marcos e Lucas, nesses evangelhos. Lá em Mateus 9, 20, em Marcos 5 e Lucas 8. Mas nós iremos estudar o livro de Marcos. Então, abra sua Bíblia, desbravador, desbravadora. Vá lá, corre, pega a sua Bíblia. Então, abra no livro de Marcos, capítulo 5, verso 25 até o verso 34. Tá? Então, abra aí a sua Bíblia. Esse é o momento de estudarmos juntos. Papai e mamãe, corram para pegar também a sua Bíblia. Não deixem de ter a Bíblia nesse momento nas mãos de vocês, pois nós iremos estudar agora a palavra de Deus. Então, lá em Marcos, capítulo 5, do verso 25 a 34, diz assim: Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, via sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, e tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas vestes? Responderam-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, nesse relato bíblico, Jesus ele estava indo a caminho da casa de Jairo, que Jairo tinha encontrado Jesus naquele momento, e aquela multidão seguia Jesus. Então vamos criar um cenário agora. Vamos usar a nossa imaginação. Imagine você está caminhando em alguma avenida, em alguma rua perto da sua casa, e aí tem aquela aglomeração, aquele monte de pessoas andando. E aí você sabe que Jesus está lá. Você ouviu de um mestre, você ouviu de uma pessoa, de um homem que fazia milagres, que curava as pessoas. E você estava sofrendo há bastante tempo. Então você escutou essas conversas, as pessoas comentavam sobre esse Jesus, sobre esse homem, e você vai atrás dele. Então imagine que você está distante, está vendo a multidão logo à sua frente, e você tenta entrar entre as pessoas para pelo menos tocar na sua veste. Então, essa história de Jesus tinha ido em Decápolis, curou o homem que estava possuído por demônios. Então Jesus voltou de volta para a cidade. Depois ele encontrou com Jairo. E aí, nessa caminhada que Jesus estava indo à casa de Jairo curar sua filha, essa mulher sabia que Jesus estava passando por aquele caminho. Então aquela mulher falou: então deve ser minha única esperança de ficar curada, já que eu tentei todos os médicos, já que eu tentei todos os remédios e não consegui nada. Então, as pessoas escutavam de um tal de Jesus que fazia milagre e curava as pessoas. Só que essa mulher, na Bíblia, não fala o nome dela, não fala se ela tinha filhos, não diz quem era o seu esposo, apenas diz que essa mulher ela era enferma, sofria de uma hemorragia, certo? Então, ela sofreu com isso por 12 anos. Eu fui dar uma pesquisadinha, o que a gente poderia fazer em 12 anos? O que ocorre em até 12 anos? Então, em 12 anos nós podemos ter 3 Copas do Mundo, 3 eleições no Brasil, nós podemos ter 2 campuris, agora os campuris da divisão sul-americana é de 5 em 5 anos, certo? Então, nesse período de 12 anos, nós poderíamos ter 2 campuris da divisão
e 2 campuris da plaque. Então, para vocês verem como 12 anos é bastante tempo. Em 12 anos, nós temos 4.380 dias. Então, imagine, você está sofrendo por alguma doença, por algum problema, durante 12 anos. Então, olha o tanto de tempo que nós conseguimos fazer. Nós conseguimos ter 3 Copas do Mundo, 3 eleições no Brasil, 2 campuris da divisão sul-americana e 2 da APLAC. A gente tem 4.380 dias, 625 semanas e 144 meses. Então, 12 anos é bastante tempo. Aí a gente consegue fazer muitas coisas. Ou a gente leva a nossa vida de uma forma bem correta, né, na verdade, ou a gente leva a nossa vida de qualquer forma durante esse período de 12 anos. Mas 12 anos para aquela mulher parecia uma eternidade. Ela estava sofrendo há bastante tempo. Então, essa mulher, ela sofreu dessa hemorragia. A gente poderia dizer, no tempo de hoje que ela sofreu de uma menstruação constante, sem parar. Então, essa mulher, ela estava sofrendo há bastante tempo. Então, ela poderia estar anêmica, ela poderia estar desnutrida ou falta de apetite. Então, ela poderia estar numa situação de saúde bem grave, não só a hemorragia dela, certo? Então, a Bíblia não relata quantos filhos ela tinha, se ela tinha filhos, né? O seu esposo, quem era o seu esposo, qual era o papel dela naquela sociedade, mas ela procurou vários médicos. Ela foi atrás de médicos, de remédios para ser curada, mas nada resolvia. Então, ela era considerada também uma mulher impura, como um leproso. Então, ela era mulher, a Bíblia não relata se ela era casada ou não, mas ela era uma mulher que estava sofrendo de uma hemorragia, então ela já era considerada uma mulher impura, ninguém poderia tocar, ninguém poderia estar perto dela, como um leproso. O leproso também não poderia estar no mesmo ambiente. Por exemplo, eu estou aqui na igreja, se um leproso entrasse agora na igreja, eu deveria gritar para que ele saísse, para que as pessoas que estivessem aqui na igreja escutassem que um leproso está chegando. Então, essa mulher sofria não só da sua doença interna, a sua hemorragia, mas na sociedade também onde ela convivia. Então, essa mulher era discriminada, era descartada. Ela estava sofrendo dessa doença, não só da hemorragia, mas também na sociedade onde ela morava. Só que, estudando esse texto bíblico, eu percebi que a Bíblia não relata o nome dela. Algumas histórias também na Bíblia, Deus fez milagres de pessoas que não têm o seu nome. Algumas têm. Só que essa mulher, eu estudando a história dessa mulher enferma, eu próprio, assim, não sei se eu posso falar isso, se o pastor estiver escutando, pastor, mas eu, pessoalmente, eu nomeei essa mulher, tá? Eu coloquei o nome dela como Decidida. É um nome diferente, mas coloquei como Decidida. Por quê? O significado dela é convicto de seus propósitos, objetivos ou propósitos. Então, ela era uma pessoa determinada. Então, eu nomeei essa mulher, então é uma coisa pessoal minha, eu não acrescentei na Bíblia nem nada, mas já que a Bíblia não fala do nome dessa mulher, eu nomeei como ela Decidida, porque ela tinha um propósito, ela tinha convicção do que ela queria. Então, ela tinha um objetivo, certo? Então, no verso 26, agora vamos analisar alguns versículos para a gente entender mais um pouco dessa história. Então, no verso 26, vem dizendo: e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Então, essa mulher, tudo que ela tinha, ela gastou. Ela foi em médicos, ela talvez foi em outra cidade para poder tratar da sua doença. Ela fez tratamento, talvez, com remédios naturais, fez com medicação. Então, essa mulher, ela gastou tudo. Tudo que ela tinha, ela investiu na sua saúde. Ela foi para outro país, talvez, outro estado. Talvez ela contratou um médico particular para ir na casa dela. A Bíblia não relata, mas a gente pode usar a nossa imaginação e entender que essa mulher, tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, ela gastou. Não gastou assim por gastar, mas ela investiu na sua saúde. Ela precisava curar dessa hemorragia, porque ela também estava sendo discriminada na sociedade. Ela era considerada como uma mulher impura. Então, essa mulher, ela fez o que ela podia fazer. Então, e ela tinha escutado de um Jesus.
escutou que uma pessoa, um homem, estava passando naquela região, naquela cidade onde ela estava, e ela disse que se eu pelo menos tocar, e aí nós encontramos isso no verso 27, continuando, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, então, ó, imagina, você está vendo uma multidão, Jesus está caminhando aqui, e você está atrás da multidão, e você começa a andar entre as pessoas. Então, aqui está dizendo, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele. Então, as pessoas estavam nessa direção, então as pessoas talvez não conseguiriam ver ela chegando. Por entre a multidão, tocou-lhe a veste. No verso 28 diz, porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Na Bíblia também, existem outras histórias de pessoas que ouviram falar de Jesus, que sabiam que esse homem não era qualquer tipo de homem, era uma pessoa diferente das outras, e ela assim fez de tudo para poder ir até Cristo e fez de tudo para que ele curasse das suas enfermidades. Lá no livro de Lucas, então vamos abrir o livro de Lucas, no capítulo 7, deixa eu só marcar aqui para que eu não perca o texto bíblico. Então, no Lucas capítulo 7, no capítulo 7, no verso 1 ao verso 10. Eu vou ler para a gente entender um pouquinho da história desse centurião, esse homem romano. Então, diz assim no verso 1. Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito amava, estava doente, quase à morte. Então, aqui a gente pode observar que esse homem estava na beira da morte, estava quase morrendo. Verso 3. Tendo ouvido a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar ao seu servo. Então, ele também escutou que um Jesus, um homem, uma pessoa, poderia curá-lo, poderia fazer um milagre na vida dele. No verso 4. Esses anciãos, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou na sinagoga. Então, a gente pode ver aqui que os anciãos judeus naquela época, eles falaram que não, vai lá, mestre, ou vai lá, Jesus, ele é um homem importante, foi ele que nos apresentou o templo, a igreja, as leis, foi ele que nos apresentou, nos colocou nesse momento, nesse local onde nós estamos. E no verso 5 diz assim, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou na sinagoga, verso 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhes dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Então ele já reconheceu que o centurião, ele não era digno. Os judeus achavam que não, só porque ele está numa posição, ele é a melhor pessoa, ou ele é uma pessoa mais pura, mais santa. Mas ele já reconheceu que não. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor se faça presente junto comigo. Por isso, no verso 7, continua, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao mesmo servo, fazer isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o seu servo. Então a gente pode ver aqui nesse texto que esse homem estava sofrendo, estava à beira da morte, e ele ouviu falar de Jesus. Então ele pediu para que os seus amigos fossem, ou pelo menos orassem pelo centurião, para que ele fosse curado. Então, essa pessoa, esse homem, escutou de Jesus, ouviu falar desse homem, desse ser que estava na terra e que vivia entre a população daquela região e que fazia milagres. No livro de Mateus, no capítulo 8, então, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 8, nos versos 2 e 3, conta a história de um homem que estava leproso, uma pessoa leprosa.
Eu vou ler o verso 1, diz assim, Mateus capítulo 8, verso 1, de 1 a 3. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Então, a gente pode observar mais uma história semelhante com daquela mulher. Jesus estava caminhando em um local e uma multidão, várias pessoas estavam ao seu redor. Verso 2. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Então, naquele momento, aquele homem que era considerado impuro pela sociedade, pelos judeus, ele chegou próximo dessa multidão, ele começou a caminhar perto de Jesus, começou a ir na direção do mestre, e aquelas pessoas talvez ficaram atemorizadas, ficaram assim, olha, como assim, um leproso está no meio da gente? Isso não pode acontecer. E Jesus, que é o Filho de Deus, ele estendeu sua mão e tocou no leproso. Ele disse, sim, eu quero que você fique limpo. E ele ficou limpo, ele ficou curado. Nós temos também outras histórias na Bíblia que relatam sobre a cura que Jesus fez a essas pessoas. Nós temos também, em Lucas, capítulo 4, no verso 38 e 39, a sogra de Pedro, o homem da mão ressequida, então o homem que tinha a mão endurecida, talvez, um problema na mão. Está lá em Marcos, capítulo 3, do verso 1, capítulo 3, isso, do verso 1 ao verso 6. Então, a gente pode observar que nessas histórias, as pessoas ouviram sobre Jesus. Então, Jesus era conhecido naquele povo. E eles queriam estar em contato com o Mestre, não só para curar a sua doença física que eles tinham, mas também a sua doença espiritual. E no verso 28, vamos continuar nossa leitura, diz assim, porque, dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Então, imagine, olha a fé dessa mulher. Então, se eu pelo menos, já fui em todos os médicos, já fui em estados, em países, já procurei o melhor médico da região, até o pior, do pior ao melhor, e nada me resolveu. Se eu apenas tocar, se eu apenas encostar a minha mão, ficarei curada. No verso 29. E logo se estancou a hemorragia. Então, no momento que ela encostou na roupa de Jesus, ela ficou curada. A hemorragia parou. No verso 30 agora. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Então, a gente pode ver aqui que Jesus ele percebeu. Aquela multidão talvez estava tocando, estava gritando, estava falando alto, e as pessoas tocavam nele, porque estavam próximas. E ali, aquelas pessoas que estavam ali, talvez não tiveram tanta fé, ou estavam apenas querendo estar perto de Jesus não saiu o poder. Então, essa mulher foi diferente. Então, ela foi a única que, ao aproximar de Jesus, ela encosta na sua veste e ela é curada. E Jesus fala, quem me tocou, porque de mim saiu o poder. Então, eu estava estudando essa história, eu percebi que as outras pessoas que estavam perto de Jesus, que estavam andando ali com ele, talvez não foram curadas no momento. A Bíblia não relata, mas eu, usando a minha imaginação, entendi e fui assim viajando para entender um pouquinho mais da história dessa mulher. Então, essa mulher anda atrás da multidão, então ela encosta na veste de Cristo, e Cristo para e fala, gente, o que está acontecendo? Alguém me tocou, algo diferente aconteceu. E porque de mim saiu o poder. Então, Cristo parou naquele momento e pediu para que alguém falasse, quem foi que me tocou? No livro A Ciência do Bom Viver, na página 61, na página 60 e na página 61, Ellen White diz o seguinte, Cristo não fez a pergunta por causa de si mesmo. Tinha uma lição para o povo, para os discípulos e para a mulher. Então, naquele momento, aquelas pessoas que estavam perto de Jesus, os discípulos, as mulheres, os homens que estavam naquela multidão, Cristo parou, porque tinha uma lição para que todos que estavam ali entendessem. Continuando o texto. Desejava inspirar a esperança aos aflitos e mostrar que fora a fé que trouxera o poder restaurador. A confiança da mulher não devia ser passada por alto, sem comentários. Então, Jesus não poderia deixar com que aquela mulher ficasse curada e continuasse o seu caminho. Cristo queria dar uma lição, não só para aquela mulher que teve uma fé
gigantesca, porque ela disse: se eu apenas tocar, se eu apenas encostar a minha mão, ficarei curada. E os discípulos que estavam naquela multidão, as pessoas, precisavam entender que se uma pessoa está sofrendo de algum problema, a gente não pode abandoná-las, a gente não pode esquecer dessas pessoas, a gente precisa ir e ajudá-las. Então, Cristo parou e trouxe uma lição, não só para aquela mulher, mas para os discípulos e para todos que estavam naquele momento. Então, continuando o nosso texto, no verso 32 e 33, diz assim, 32. Vamos ler o 31, na verdade. Responderam-lhes, né, os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Então, ali, os discípulos já questionou Cristo: mas como assim, Cristo? Olha o tanto de pessoas que estão aqui, muitos estão falando, muitos te tocam no seu ombro, na sua perna, e você para agora e diz que alguém te tocou? Muitos estão te tocando. Verso 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, vamos usar a nossa criatividade. Vamos imaginar, então, que nesse corredor da igreja, Cristo está passando. A igreja está cheia, vamos imaginar que a igreja está cheia, e aí as pessoas estão se abraçando naquele momento que o pastor Jair sempre faz nos cultos de sábado, e aí Cristo sente que alguém tocou ele. Alguém apenas encostou no seu calcanhar ou nas suas costas, já que todo mundo está se abraçando. E aí Cristo para a igreja e fala: gente, o que aconteceu aqui agora? Alguém me tocou. Alguém fez com que de mim saísse poder. E aí a gente que está aqui na igreja: mas como assim, Cristo? A gente está se abraçando entre os irmãos, a gente está fazendo um momento de socialização. Como você pede para a gente parar? Como é que o senhor para e fala que alguém me tocou? Então, esse foi o contexto, essa é a história que aconteceu naquele momento. Então, os discípulos pararam. Como assim, Cristo? Todos estão te tocando. Não tem alguém especial que te tocou. Todos somos pecadores. Alguém te tocou por tocar, porque a gente estava andando nesse caminho, nessa multidão. Mas Cristo, ele fala, no verso 33. 32, né? Não, lá no verso 20, deixa eu só olhar aqui. 28, que ele diz que de mim saiu o poder, no verso 30, na verdade. No verso 33, continua. Então, a mulher atemorizada e tremendo, então a gente pode observar que essa mulher, ela já sabia que ela era impura, entre aspas, né, pelaquela sociedade que estavam naquela época. Então, ela tinha medo já de alguém pegá-la, apedrejá-la, matá-la, porque ela tocou no mestre ou tocou em alguém que estava puro, né, que estava sem nenhuma doença. Então, ela ficou com medo, ficou atemorizada. Então, ela cuidadosamente, ela então com muito cuidado, bem cautelosa, ela, aqui no verso 30 diz: do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então, no meio daquela bagunça, no meio daquela multidão, ela aparece, ela diz: fui eu que toquei, mestre. E começa a dizer toda a verdade. Talvez ela comece a dizer o sofrimento que ela estava passando, tudo que ela estava sofrendo, tudo que ela pôde fazer para curar a sua saúde. Então, essa mulher, ela começou a falar ali para Cristo, as pessoas que estavam ao redor começou a escutá-la, e o verso bíblico diz, né, declarou-lhe toda a verdade. Então, ela abriu seu coração ao mestre, falou do seu sofrimento, talvez, falou que talvez ela esteja sozinha, talvez seus filhos os abandonaram, o seu marido. A Bíblia não relata, mas a gente pode imaginar o que aconteceu com essa mulher, o sofrimento de 12 anos carregando nas suas costas, dessa doença, dessa hemorragia. Então, 12 anos sendo afastada da sociedade. Então, essa mulher não ficou apenas com medo porque, fiquei curada, senti algo diferente e estou com medo. Não. Ela sabia o sofrimento que ela carregava. Ela sabia, por ter essa hemorragia considerada como impura, e por ter tocado no mestre, no próprio Jesus, e aquela multidão que estava ali, ela pensou: se eu falar, posso morrer. Alguém pode me matar. Logo agora que eu estou curada. Mas aí, Deus fez uma lição para aquele povo, para aquelas pessoas que estavam ao redor, e Cristo queria que não só os discípulos e a mulher observassem aquele momento, mas que todos aprendessem
que todos nós somos impuros, todos nós somos pecadores. Não é porque uma mulher, uma pessoa está passando por uma dificuldade, no caso do relato bíblico, né? Essa mulher tinha uma hemorragia, que ela tinha que ser discriminada, que ela tinha que ser descartada, tinha que ser deixada de lado. Então, Cristo parou aquele momento, falou que de mim saiu o poder e disse que essa pessoa, na verdade, essa pessoa ela estava desesperada. Então, ela foi encostou no mestre. Então, Cristo para tudo ali, para no meio do nada, talvez no meio do sol, debaixo de uma árvore, a gente não sabe. Mas Cristo parou e começa a dar uma lição, começa a dar, talvez, um puxão de orelha para os discípulos e para aquela população que estava naquele local. No verso 34, diz assim: E lhes disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Então, nesse último verso dessa história, Deus, o próprio Jesus, ele diz na frente dela: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, naquele momento que ela apareceu, ela falou toda a verdade para Cristo. Cristo encerra a história dessa mulher dizendo: A tua fé te salvou. Como é que está a sua fé agora, hoje, nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos isolados? Será que você está mais próximo de Jesus? Será que você está buscando mais a sua palavra, está mais em oração? Ah, Diogo, mas eu estou cansado, não consigo ter uma vida espiritual muito boa. Mas o que você está fazendo? Você apenas acorda, faz as suas atividades do dia a dia e chega à noite e você apenas dorme novamente? Você tem estudado a Bíblia? Você tem orado, pedindo para que o Espírito Santo ele nos ajude a fazer tanto querer e efetuar? Será que você tem buscado músicas que engrandeçam o nome de Deus? Será que você tem passado momentos lendo coisas que te aproximam de Cristo? Ou você apenas está vivendo um dia de cada vez? Desse jeito, a nossa fé ela só vai esfriando. No momento daquelas 10 virgens que ela estava ao encontro do noivo, 5 estavam preparadas. 5 sabiam o momento exato, o momento esperado que ia acontecer, então elas se prepararam antes. Elas estavam com uma quantidade de azeite extra. Estava com uma quantidade a mais de azeite. E aquelas outras 5, aquelas prudentes, né? Aquelas que não estavam, não tinham se preparado. Não, essa quantidade de azeite que eu tenho, dá para chegar até o noivo, dá para eu estar no meio da festa. Só que quando o noivo chegou, apenas as 5, as que tinham se preparado, entraram para a festa. E aquelas outras 5 não. Então, como é que está a sua fé? Você tem buscado a Cristo? Tem tentado se aproximar? A nossa natureza é pecaminosa. A gente não quer as coisas de Deus. A nossa natureza, ela é suja, ela é impura. Nós, quando nascemos, Davi já fala, em pecado me concebeu a minha mãe, antes mesmo de eu nascer. Então, essa doença que nós temos no nosso DNA, ela só vai ser curada, só vai ser restaurada quando Cristo voltar. Mas para isso a gente precisa estar próximo dele. A gente precisa tocar pelo menos nas suas vestes. Essa mulher, ela foi curada. A palavra curada, ela pode ser traduzida, a palavra grega traduzida por curada, significa também salva. Os milagres de Jesus curavam tanto a parte física como a parte espiritual. Então, Cristo fala, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, aquela mulher teve a fé dela fez com que a sua vida espiritual, talvez naquele momento que ela estava sofrendo com a sua hemorragia, começou a decair. Talvez ela não estava mais orando, talvez ela não estava mais lendo a palavra de Deus. E ela tinha o tanto de fé que ela tinha, a quantidade de fé que ela tinha, foi suficiente para ela enfrentar a multidão, enfrentar as pessoas que estavam ao seu redor. Foi o momento dela apenas tocar na veste de Cristo, para que, se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Então, a sua fé quebrou qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de preconceito que as pessoas estavam colocando sobre ela. Então, Cristo fala, a tua fé te salvou. Não salvou apenas a sua parte física, mas salvou a sua vida espiritual. Que a gente venha buscar a Deus. Fale para Deus,
chegue, ajoelhe ou fique sentado, no momento que você conversa com Deus, fala, Senhor, eu não consigo orar, eu não consigo escutar as músicas que te agradem, eu não consigo ler a tua palavra, não consigo passar 10 minutos estudando e meditando na sua palavra. Peça a Ele, Cristo quer ouvir. Lá em Salmos 40, tem um verso muito bonito, para vocês verem como Deus está ansioso para escutar a sua voz. Ele quer que você, do jeito que você está. Se você está com sua vida espiritual lá embaixo, se você está doente, se você está rico, se você está tudo certo na sua vida, Ele quer que você se aproxime dEle. Lá em Salmos 40 diz assim, esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, Cristo, Ele inclina os seus ouvidos. Ele chega até pertinho de você para escutar qual é o clamor, qual é a aflição que está te perturbando durante esses dias. E aquela mulher não foi a mesma mulher depois desse encontro. Essa mulher foi nova. Essa mulher teve uma restauração completa na sua vida física e na sua vida espiritual. Lá em Gálatas, então, no livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, diz assim, logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, que não viva mais eu, que Cristo, ao entrar na nossa casa, ao entrar no nosso coração, venha viver todos os dias. Que a gente venha falar, Cristo, hoje eu tenho, uma entrevista de trabalho, hoje eu vou lavar uma louça, esteja comigo, hoje eu vou dormir, eu vou escutar uma música, vou assistir um filme. Convida Cristo, peça para que Ele esteja com você. Aumente a sua fé, tendo um relacionamento com Ele. A sua fé não vai ser daqui para amanhã. Hoje eu acordei, minha fé agora está lá em cima. Hoje eu estou muito bem na fé. Não, a nossa caminhada é um degrau, é um dia após o outro. Pois cada dia tem o seu próprio mal. Então, que a gente venha se aproximar de Cristo. Se hoje eu acordei desanimado, não quero orar, não quero ler a Bíblia, fale para Deus. A gente não conversa com nossos amigos. Às vezes a gente conversa mais com os nossos amigos daqui do que com o nosso próprio Criador, com o nosso próprio amigo, Cristo Jesus. Que a gente venha falar para Ele, Senhor, hoje aconteceu isso, a minha vida está assim, virada do avesso, eu estou passando por essa situação, não sei o que eu vou fazer, não tenho uma solução para isso, mas eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor cure da minha doença, cure da minha dificuldade que eu estou passando. Então, chegue-se a mais perto dEle. Convide Ele para estar na sua casa. Convide Ele para andar com você, onde quer que você vá. Você vai no seu trabalho, alguns estão saindo para o trabalho, nesse momento que nós estamos isolados. Ou, Senhor, eu vou no mercado, preciso que o Senhor esteja comigo, porque eu preciso comprar alimento para minha casa. Convide Jesus, peça para que Ele ande com você, esteja mais perto dEle. Então, como Paulo diz aqui em Gálatas, não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo, Ele bate no nosso coração, Ele quer estar conosco, Ele não vai invadir a sua vida, Ele não vai entrar de uma vez, Ele só vai entrar na vida daqueles que realmente querem que Ele entre. Então que você, nessa noite, venha clamar pelo Espírito Santo, para que Cristo Jesus, Ele venha habitar não só na sua vida pessoal, mas na sua família. Talvez você seja o único adventista na sua casa, talvez você seja o único que está passando por essas dificuldades, você está passando talvez por momentos difíceis. Então, chegue mais perto de Cristo, aproxime-se dEle, Ele está te ouvindo, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o seu clamor, ouvir o seu socorro. Então, que nessa noite a gente venha dormir bem, que a gente venha acordar amanhã clamando a presença do Espírito Santo, pedindo para que Cristo Jesus esteja nos nossos afazeres, esteja no momento de lavar a louça, de limpar a casa, de estudar, no momento da escola, no momento dos estudos, que a gente convide Jesus, para não só, Senhor, abençoe meu dia, em teu nome, amém. Não, convide Ele, converse com Ele constantemente. A própria Bíblia diz, vigiai, orai sem cessar.
que a gente precisa vigiar, a gente precisa estar em vigilância, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, como um leão querendo nos tragar. Então, que a gente venha se aproximar cada dia mais de Cristo. Não é fácil. O próprio Cristo falou que não seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O próprio Jesus disse, eu venci o mundo. Então, que Cristo, que venceu o mundo, venceu as tentações, Ele quer te ajudar nessa noite. Ele quer que você esteja mais perto dele. Ele quer andar com você. Ele quer estar ao seu lado. Nós vamos escutar uma música, uma mensagem especial. Presta atenção nessa letra. Ela diz que a gente precisa buscar a Jesus. Só ele vai dar a paz necessária que nós precisamos. A gente pode buscar médicos, a gente pode buscar terapeutas, yoga, meditação, a gente pode pesquisar o que for, ir atrás do que for. Mas só Cristo, só o próprio Cristo que esteve nesse mundo, Ele pode dar a sua paz, Ele pode dar o seu descanso, Ele pode dar o seu conforto. Então clame nesse momento, ao você escutar essa música. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz. Sua luz Jesus me dá, Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz a
a paz. Tem dois textos bíblicos que eu quero deixar com vocês. Você pode esquecer de tudo, do que eu falei aqui. Eu não lembrei da história da mulher de 12 anos que sofreu de hemorragia, ou não lembrei de certas histórias da Bíblia, de pessoas que foram até Cristo. Mas eu quero deixar dois versos para que você medite nessa noite, para que você leve para toda a sua vida, leve para os seus familiares. Está lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, no verso 38 e 39. Então, Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa a doença física que você tenha, não importa se você está desempregado, não importa se você está vivendo uma vida totalmente desregrada, não importa se você está longe de Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O outro texto bíblico que eu quero deixar com vocês está lá em Marcos, capítulo 11. Então, livro de Marcos, capítulo 11, verso 24. Diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, credes que recebestes, e será assim convosco. Então, tudo que você pedir em oração, em nome de Jesus, você crendo nisso, na sua oração, você irá receber. Então, aqui diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, então tudo que você pedir em oração, talvez Deus te responda de um jeito diferente. Talvez Ele diz: não é assim que eu quero para você. Talvez sim, é assim que eu quero. Ou espere, este não é o momento do que você está pedindo para você receber. Credes que recebestes. Então, ao orarmos a Cristo, ao aproximarmos de Cristo, precisamos crer que já recebemos, sendo um sim, sendo um não, ou sendo um espere. E será assim convosco, que nessa noite você esteja mais próximo de Jesus, que você busque Ele, mesmo que você esteja cansado, mesmo você estando longe de Cristo, mesmo você não estando mais nos caminhos onde Cristo mostra que nós devemos andar, busca Ele, vai até Ele, e Ele vai dar a sua paz, Ele vai dar o seu conforto, e Ele vai querer, Ele vai inclinar os seus ouvidos, Ele vai querer segurar a sua mão para andar com vocês. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado por esse culto de quarta-feira. Obrigado porque o clube está funcionando mesmo virtualmente. Queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria. Esteja com a direção desse clube, que o Senhor nos capacite, que o Teu Santo Espírito se faça presente em nossas vidas, que nessa noite, Senhor, a gente venha aproximar de Ti. Não importa, nem a morte, nem as alturas, nem os anjos, nada, Senhor, pode nos separar do Teu amor que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a gente, Pai, ao orarmos, ao buscarmos a Sua presença, a gente venha crer que já recebemos. Não importa a resposta, se é um sim, se é um não, ou se é um espere. Que a gente venha, Pai, estar confiando em Ti. Sabemos que o Senhor inclina seus ouvidos quando a gente clama por socorro, quando a gente quer estar perto de Ti, o Senhor quer estar ao nosso lado. Que nessa noite, Pai, que o Seu Santo Espírito venha habitar em nós, esteja com as nossas famílias, nos ajude a estarmos mais pertinho do Senhor, meu Deus. Que o Senhor nos ajude a ter força, pois o Senhor sabe que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós às vezes acordamos sem querer estudar a Sua palavra. Isso é o natural, assim, entre aspas, porque é o nosso pecado, está no nosso DNA. Mas o Senhor colocou o Seu amor em nós, o Senhor colocou... Nós temos ainda um pouquinho de Ti, Senhor, no nosso DNA. Nós temos um pouquinho do Seu amor em nossas vidas. Mesmo que a nossa natureza seja do pecado, o Senhor habita em nós. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito proteja
e nos livre de todo mal. Nos cure, Senhor, seja ela uma doença física, seja ela uma doença espiritual. Nos ajude a estarmos ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, proteja os nossos familiares de qualquer mal, de qualquer doença que venha bater a nossa porta. Que os seus anjos blinde, Senhor, a nossa casa, blinde o nosso coração, blinde a nossa mente, para que apenas o seu Santo Espírito se faça morada, para que nós escutamos a tua voz e viemos fazer a tua vontade. Obrigado por esse culto de quarta-feira que o clube realizou. Queremos pedir, Senhor, que tu venha estar com cada membro, venha estar com cada pessoa que veste a camisa, que abraça o movimento dos desbravadores, esteja com outros clubes, Senhor, que estão passando por dificuldades, por problemas. Que o Senhor venha abençoar os diretores, os instrutores, os conselheiros, os desbravadores, as famílias. Esteja, Senhor, guiando esse movimento. Que o teu Santo Espírito venha estar na direção de todos. Que os clubes venham se erguer, venham ter outras criatividades, momentos para que a gente consiga levar um pouquinho do seu amor, meu Deus, a essas crianças, a essas famílias. Transforme a nossa vida, Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe pelos momentos que nós acordamos e não temos vontade de te buscar, mas que o teu Santo Espírito nos incomode, que ele venha cada dia apertar o nosso coração, para que a gente vá até Cristo, que a gente se arrependa, que a gente abra o nosso coração a Ele e que Ele se faça presente em nossa vida e que Ele seja o nosso melhor amigo. Cure, Senhor, qualquer doença, qualquer enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual, ou qualquer luta que quem está assistindo, Senhor, está passando. Nós te agradecemos e louvamos. Em nome de Jesus. Amém.